algumas explicações de alguns comportamentos que nós temos. Existem certos comportamentos da nossa vida que a gente não entende por que acontece. Por que isso ocorre? E o objetivo é a gente começar a entender um pouco desses porquês. E então nós escolhemos um título, que é o Código da Elite. Mas o que é que nós vamos ver? Por que a nossa mente trava? Por que de repente, do nada, ou numa determinada situação, nossa mente trava? Parece que a gente fica travado. E quando a mente trava, a gente perde tempo com as outras coisas, né? Eu me lembro de uma situação, não sei se já aconteceu na vida de vocês, mas eu estava fazendo compra, estava lá no mercado, e era um dia que tinha muita gente, sabe? Mas mais ou menos o horário, meio final de semana, tinha muita gente. Então você passa com o carrinho no lugar, pega uma coisa, pega outra. Você sabe que você vai com uma listinha no mercado, mas nunca você é fiel à lista. Sempre traz algumas coisas, né, a mais. Acaba esquecendo algumas, né, que você acaba nem percebendo, nem lembrando, porque a gente não anota, né, anota na cabeça às vezes. E eu fui fazendo a compra, colocando as coisas no mercado, fui andando. Eu particularmente tenho uma particularidade, eu gosto muito de fazer compra, eu gosto muito de ir no mercado, eu acho um lugar gostoso para passear. Passeando, andando e vai no lugar, né? E leva o negocinho, vai lá no caixa. Tava uma fila grande naquele dia, tinha muita gente mesmo. E eu fiquei lá no caixa esperando, eu na minha vez, parará, parará, parará. Chegou minha vez, passa a compra, e vai passando a compra, e vai para. E a moça do caixa fala assim: bom, o senhor vai pagar com Pix, com dinheiro, cartão? Eu falei: vou pagar com o cartão, né, de débito. Aí pus lá o cartão e a moça faz os procedimentos e ela vira e fala assim: pode pôr a senha. Bom, aquilo que é o normal para todo mundo, que é ir lá e digitar naquele dia, travou. Eu não lembrava absolutamente nada. Eu digitei a primeira senha e errou. Quem consegue lembrar o número da abençoada senha? Travou. Não tinha, não vinha. E se você tenta mais de uma, duas vezes, trava o cartão, né? E eu falei, não estou conseguindo. Eu olhei para trás, tinha uma fila toda atrás de mim, só me olhando para ver quanto tempo ia demorar para resgatar a memória. E eu sou meu branquinho, né? Eu paguei menos, né? Aquela fila quilométrica, né? Esse cartão aí eu não lembro a senha de jeito nenhum. Eu sou meu pele branca e eu fico vermelho com muita facilidade, Eu né? não lembro o cartão digital. O que eu faço nessa hora? Eu passo o meu celular, que é digital, porque eu não lembro a senha do meu cartão. Do outro, né? Eu não tenho essa facilidade, viu? Não tenho essa facilidade com cartões digitais no celular. Aí a moça viu meu desespero, eu falei, minha senhora, não quero bloquear a senha do meu cartão, não tem outro jeito de pagar e não tinha dinheiro para pagar. Eu até tinha dinheiro, mas não o suficiente para pagar, né? Aí tivemos que. Aí eu sei que ela contornou a situação de uma forma que ela liberou eu, mas ela chamou a fiscal de caixa, chamou a fiscal de caixa para resolver o meu problema e ela continuou passando as outras compras. E eu lá com a fiscal de caixa, a moça falou assim: ó, o senhor tem alguma. Ela foi conversando comigo, eu fui, né, me acalmando um pouco assim, e ela falou: o senhor tem Pix? E naquela época, eu realmente eu não tinha o Pix, naquela época. Eu demorei para tirar o Pix. E aí não tinha. Mas aí depois ela falou assim: ó, vamos fazer uma tentativa. O senhor tem algum outro cartão? Eu falei: olha, eu tenho um outro cartão de uma outra conta. E essa daqui eu vou tentar por essa. Eu tentei naquele outro, deu certo. Por uma sorte, acredito eu, que veio alguma coisa, eu digitei, mas não estava claro. Eu travei. Então, a gente trava. A mente nossa, ela trava em alguns momentos, né? É, E quando a gente trava,
Qual é a consequência? Você trava o tempo. Você já pensou o tempo de demora? Parece brincadeira, mas eu demorei ali aproximadamente, na minha conta, uns 5 a 10 minutos, enrolando. Não acho que foi esses 10 minutos, mas parece que é uma eternidade. Para quem está atrás de mim esperando com pressa, é uma eternidade, né? Então, assim, independente disso, eu travei. E a nossa vida acontece muito isso. Muitas vezes você está num trabalho e de repente tua mente ela dá uma travada, você não vai para frente, não vai para trás, você para e aí o tempo continua, não é? O tempo continua andando, a sua mente travou, mas o relógio continua. E aí você perde o seu tempo. Muitas vezes, nesse caso meu, foi um esquecimento, né? Travou no esquecimento de uma senha. Mas há momentos onde você na vida, você trava na solução de um problema, na resolução de um problema que você tem. Então você acaba reduzindo a sua faculdade cognitiva por alguns fatores que nós vamos estar vendo aqui. Então, quando você tem uma redução das faculdades cognitivas, que são dos pensamentos, do raciocínio, né, você compromete o seu tempo. Imagina você ter isso no meio de uma... Você está escrevendo um material que você precisa apresentar no trabalho, você está precisando terminar um trabalho seu de escola, e aí a sua mente começa a reduzir as faculdades cognitivas, ela começa a reduzir o seu processamento interno e a coisa você não consegue mais raciocinar de acordo com aquilo que você precisa. É como se a mente desse uma travada, então ela pode travar, como foi no meu caso, no esquecer, né? Ou ela tem uma redução no seu processamento. É igual, por exemplo, quando o computador está muito cheio de informações, ele está lento, então tem uma lentidão de processamento interno. Então, Sérgio, oi? nós podemos dizer que nesse período de esquecimento, por exemplo, não pode acontecer que está gerando já um estresse, a pessoa já está com uma ansiedade grande, não conseguiu perceber ainda esse estresse, essa ansiedade que está acumulando no seu corpo? Olha, aí é que entra. Muito bem colocado, Rita. Neste momento em que trava, o que acontece? Você rapidamente entra no estado de alerta, ok? Você entra no estado de alerta. Nesse estado de alerta, o que acontece do ponto de vista neurológico? Vai ativar lá dentro do nosso cérebro a amígdala. A amígdala ativada vai ativar o sistema nervoso simpático. O coração vai bater mais, respiração vai ficar ofegante, vai ter vasoconstrição, né? Então você vai ter todas essas reações fisiológicas, né? Vou ficar rubro, né? Daquele vermelhidão, né? Você pode suar um pouquinho mais. E o que acontece quando a amígdala... Porque a amígdala está ativada, é o sistema de proteção do nosso organismo quando se depara com uma situação de perigo. O que acontece quando a amígdala está ativada e o sistema nervoso simpático está ativado? Uma redução no lóbulo frontal, que é do raciocínio. Por isso que quando eu deparei com a primeira digitação e errou, eu ativei o sistema nervoso simpático. Na hora, querendo ou não, eu estava numa situação de confusão. O meu cérebro interpreta aquilo como perigo e automaticamente é liberado mais cortisol, adrenalina, vai ativar todo o sistema nervoso simpático, então vai ter todas aquelas reações fisiológicas e uma redução do córtex frontal, que diminui e dificulta mais ainda a lembrança. Que eu consigo ter mais dificuldade para pensar, para raciocinar, porque eu estou vivenciando naquele momento o quê? Uma reação de estresse. E aí eu já começo a sofrer pela ansiedade, mas o que o povo vai falar de mim?
Nossa, que vergonha tá aqui, né? O que o povo vai dizer? Nossa, eu estou prejudicando as pessoas. Esses pensamentos vai gerando mais cortisol ainda, vai gerando mais ansiedade ainda, vai diminuindo mais ainda, né? O córtex pré-frontal. Então, é por isso que quando a moça colocou eu de canto e veio a fiscal de caixa para conversar, eu liberei o caixa, então, ou seja, liberei a fila, deixa o povo passar a conta, a compra deles. Eu vou negociando com ela aqui formas de pagar essa compra, nem que fosse para guardar tudo. Foi o que eu pensei, eu guarda tudo, vou para casa, pego o dinheiro e volto. Né? Ou nesse meio do caminho eu lembro a senha. Então, nesse momento que eu busquei uma estratégia para reduzir a pressão, para reduzir o estresse dentro de mim, vai reduzindo e facilitando a lembrança da senha ou de algo que eu tenho para resolver. Então, é uma reação sim de estresse e de ansiedade, ok? Porque a situação aconteceu, certo? Muito bem colocado, Rita. Então, isso é o que acontece do ponto de vista neurológico, né? Agora, será que eu poderia estar passando por alguma situação de estresse? Poderia estar mais tenso naquele dia? Poderia. Eu poderia de repente estar mais distraído naquele dia? Poderia. Então assim, vários são os fatores que pode ter acontecido para eu errar. Simplesmente às vezes foi um erro de digitação, não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando eu me deparei com o fato, automaticamente eu já tive uma resposta, uma reação de estresse naquela situação e minha mente travou de vez. Aí travou, é que eu vi o erro, travou. E esta reação acontece na vida nossa em alguns momentos. Quantas pessoas não travam na hora do exame da CNH? Quantas pessoas não travam muitas vezes na hora de ter que assinar um documento na frente de outras pessoas? Não é? Quantas pessoas às vezes não travam na hora que você vai ter que fazer uma apresentação de trabalho, na hora de uma entrevista, não é? Então, ou seja, esse travamento, essa redução, ela perde, ela tá tudo na cabeça, mas agora é a sua vez. Travou, não é? A pessoa trava. Então, ou seja, na hora que ela vai decidir a vida dela lá no trabalho, que é a entrevista, ela tem uma redução da faculdade cognitiva, não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue colocar para as pessoas quem ela é, o que ela pretende, o que ela fez anteriormente nos outros trabalhos, não consegue vender o peixe dela. Ou, de repente, numa reunião onde entra na sala o gerente geral ou o presidente da empresa e você, na reunião, vê aquela pessoa, você trava. Porque há diferentes formas de travar. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um receio muito grande não era o chefe direto, era um outro chefe, né? O chefe do chefe, né? E quando ele estava presente na reunião, ela tinha muito medo. Então ela se desenvolvia super bem com o chefe, mas quando vinha o chefe do chefe, ela travava, ela não conseguia se expressar, ok? Eu tive uma cliente muito interessante que ela era ótima, era fluente em inglês. Ela era professora de inglês, foi fazer o teste numa empresa, travou. Por quê? Eu vou ter que me mostrar para as outras pessoas. Entendeu? Ela Isso mesmo, viu? Porque eu, por exemplo, gravar vídeos, minha filha fica, mãe, tem que gravar alguns vídeos e tal, mostrando a clínica. Isso para mim não é natural. É muito complicado eu me expor para vídeos, para fazer gravação. Cada um tem o seu... Exato. Doido, né? Isso é interessante. Isso é interessante, porque isso começa a criar dentro de nós o que nós chamamos, né, de comportamento. Então, ou seja, diante daquela situação, no seu caso, de ter que gravar, eu começo a, toda vez que eu estou próximo a uma câmera, a travar. E a mudar minha forma de pensar. Eu não dou para coisa.
Eu não sirvo para isso. Isso não é para mim. Entendeu? A gente começa a ter medo de. Então, o que tá acontecendo? Nós travamos e isto está impactando no comportamento. Então, eu fujo de gravar, eu evito de me expor. Isso impacta na minha forma de pensar, no meu pensamento sobre aquilo. Eu não dou para coisa, isso não foi feito para mim, não vou conseguir, não vai ficar bom. Então, isso começa a mexer nas minhas emoções, começo a sentir mais ansiosa se eu tiver que apresentar, ou mais insegura se eu tiver que fazer, né, a apresentação. Deixa eu só adicionar uma pessoa aqui, pera lá. Tá? Ok. Que entrou aqui. Então, vai gerando o que? Um sentimento, né, de insegurança, de ansiedade, né? Tudo dentro da gente. Vai gerando esses sentimentos aqui dentro da gente, tá? Então, travou, olha a consequência, né? Olha a consequência que existe. Bom, mas espera lá. Será que o jeitão de ser da pessoa também interfere? Sim, interfere. Nossa personalidade, nosso jeito de ser, que a gente chama nosso perfil comportamental. Dependendo do perfil comportamental da pessoa, quando ela se depara com uma situação dessa, de travamento, isso pode também colaborar para ela ou travar ou no desfecho disso. Então vamos analisar só 3 perfis aqui comportamentais que eu escolhi para falar sobre a questão de por que a nossa mente trava, né? Então, imagina o perfil sensorial, tá certo? O sensorial, ele precisa perceber as coisas pelos órgãos do sentido. Só que como ele está naquele momento que ele travou, ele está percebendo o que naquele momento? Somente as sensações desagradáveis físicas. Então, ele não consegue, naquele momento, perceber estratégias ou formas diferentes de solução daquele problema. Ele vai ficar mais preso nas sensações físicas dele, porque ele é uma pessoa de dados. O sensorial, ele é uma pessoa de dados. Então, se ele ficar preso muito nas sensações que ele está sentindo, vai ser mais difícil para ele resolver. Se ele conseguir perceber o contexto que ele estava, estou com muitas pessoas, estou vendo muitas pessoas, estou aqui atrapalhando a vida e o horário de algumas pessoas e posso ter novas alternativas de solução, eu vou buscar alternativas de solução. Por quê? Porque o sensorial, ele busca dados para poder solucionar as coisas. Ele não intui, ele simplesmente busca dados. Qual é o fato, o que está acontecendo, quais as rotas de fuga. Então, o sensorial ele caminharia um pouco mais para este lado, para solucionar esse problema. Tá? Já um sentimental, se a pessoa for muito sentimental, quem que é o sentimental? Aquele um que dá muita importância para o que o outro pensa. Se for uma pessoa muito sentimental, ela vai ficar muito preocupada com o desconforto que ela está causando nas outras pessoas. Aí que ela vai travar de vez. Porque ela vai ficar com muito medo, muita vergonha do que está fazendo, muito receio do que as pessoas vão estar pensando e o que eles vão estar falando de mim. E aí ela vai ficar com mais vergonha, com mais ansiedade, vai ficar com mais dificuldade de solucionar, porque ela, em vez de olhar para o problema, ela olha para o que os outros estão pensando e julgando dela. Então, os sentimentais vão para esse caminho. O perfil sentimental vai para lá. Ele não consegue daí solucionar, alguém tem que solucionar isso para ele. Ok? Isso leva ele a vivenciar uma emoção de querer se desculpar com as pessoas. E já vi muitas pessoas ficar ali, desculpa. Calma, foca no que você precisa, né? Então, olha o perfil comportamental interferindo naquele momento
onde a pessoa travou. Uma pessoa que é mais perceptiva, tá? Que é um perfil perceptivo, tá? Que ele são mais do improviso, tá certo? As pessoas que são mais do improviso, que elas lidam melhores com as situações, que a gente até acha que elas lidam melhores com a situação de improviso, a gente até acha, nossa, mas é bem provável que ela vá conseguir solucionar isso, por como ela é boa no improviso, como ela é pessoa que ela vai lidar isso super bem, e não necessariamente, porque uma pessoa, o perceptivo, ele é o oposto do julgador. O julgador deixa as coisas tudo muito bem organizadas. Se der problema aqui, eu tenho a rota 2 de fuga. Se der problema lá, eu saio por aqui. Então, o julgador, ele tem as coisas mais organizadas na mente, então ele consegue entender, ele pode até passar por uma situação de constrangimento, mas como está mais organizado as coisas na cabeça, ele consegue criar soluções, porque ele já deixou as coisas mais organizadas. O oposto do julgador é o perceptivo. O perceptivo é aquela pessoa que ela não organiza muito as coisas, ela deixa para sentir na hora. E dependendo do que ela pode sentir na hora, ela vai ficar mais sob efeito das sensações desagradáveis que ela está tendo ali. E como não está muito bem organizado procedimentos na cabeça dela, pode ser que ela se embanane mais ainda, pode ser que daí ela não saiba como resolver, desista de repente de fazer a compra e vai embora por vexame, ou de repente tem uma reação até um pouco mais desagradável ali com a caixa do mercado. Então, veja que são os perfis comportamentais, eles aparecem nestas situações problema. Por isso que entender o seu perfil ajuda você a entender como você soluciona problemas. Entender o seu perfil ajuda a você a entender como você resolve problemas e como você lida com os problemas do seu dia a dia. Então, o seu jeito de ser, ele se repete, ele é o seu jeito de ser. E como é que você sabe quando acontecem essas situações da vida? Aí que você fala, nossa, é verdade, eu faço assim mesmo. Né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que é muito forte no sentimental, ela vai virar para você e falar assim, nossa, é verdade, eu não pensei em nada, só pensava nos outros. Eu falei assim, então, mas você é assim na vida o tempo todo, você nunca pensa sobre aquilo que é melhor para você, mas é sim para agradar os outros. E você passa a vida querendo agradar as outras pessoas e esquece de você. Você tem que se colocar naquilo que você quer naquele momento. Né? Então, naquela situação, pera lá, o que eu quero? Levar minha compra, mas pera lá, me dá um tempo, deixa eu tentar resolver alguma coisa, deixa eu me acalmar aqui, deixa eu me desestressar aqui para poder lembrar. Porque eu sei que quimicamente eu estou com uma redução cognitiva, eu sei que minha amígdala naquela hora que eu levei o susto que a senha deu errada, eu ativei o sistema nervoso simpático e aí há uma redução do córtex frontal. Então eu sei do mecanismo bioquímico que está acontecendo. Então se eu der uma relaxada e esquecer um pouco a filha e resolver o problema da filha, porque daí é a questão mais humana, né? Questão de bom senso, o problema está comigo, então deixa eu sair de cena, vamos resolver o problema dos outros. Então é um problema uma questão mais humana, né? Eles não têm nada a ver com o meu problema, eu tenho que resolver o meu problema aqui, de alguma forma. Né? Se eu tivesse Pix, faria Pix. Se eu tivesse, né, no meu caso eu usei um outro cartão, que eu não uso geralmente, eu acabei usando um segundo cartão e pronto, foi normal. Então, eu entender o funcionamento da mente, de como que funciona a mente, e eu entender um pouco do meu e somar isso com o meu perfil, eu consigo lidar com muitas situações da vida que nos coloca em xeque. Então, esta é por isso que a gente traz muito a importância desse autoconhecimento através do perfil comportamental, tá? Porque isso ele realmente faz diferença na vida da pessoa, no seu dia a dia. Então, esses são os 3 tipos de perfis que eu trouxe como exemplo, tá bom?
Quando nós, agora explicando, mas por que será que nós travamos? Né? Por que será que a mente travou? Gente, às vezes a mente trava porque você já está passando por uma situação estressante na vida. Né? Naquele dia lá, eu particularmente, eu não lembro de uma situação estressante. Eu acho que eu estava distraído mesmo, entendeu? Naquele dia eu devia estar distraído, totalmente distraído. É uma possibilidade. Por que travou? Porque eu estava distraído. Devia estar pensando em alguma coisa, planejando talvez o que ia fazer, sei lá, não me lembro. Mas eu não lembro de estar passando por uma situação de problema naquela época. Foi simplesmente talvez um erro de digitação e aí eu me assustei com o erro de digitação. Eu interpretei desta forma. Tá? Porque eu não vi na minha linha do tempo, eu puxei minha linha do tempo depois. Eu não vi nada que poderia estar passando. Mas às vezes quando a gente puxa a linha da vida e olha e fala, eu estou passando por algo que não está legal, eu estou muito preocupado com algo. Então quando nós temos coisas que nos preocupam, quando nós temos coisas que a gente não está resolvendo, não está conseguindo resolver, quando a gente começa a ter muita catastrofização. O que é catastrofização? O que é catastrofização? Até o nome é catastrófico, né? Catastrofização. Quando a gente começa a ter catastrofização, o que é isso? Eu começo a olhar para alguma coisa do futuro e deixar aquilo pior do que pode ser. É a famosa tempestade num copo d'água. Então eu começo a olhar para... né? Eu tenho algo de futuro que vai acontecer e eu começo a ver só o lado pior daquilo. Então eu estou fazendo uma tragédia, uma catastrofização de algo que eu nem sei se vai acontecer. Quer um exemplo disso? Muitas vezes... Você eu vou sair de casa, já começou, mas já pensou se de repente a gente vai sair, vai voltar tarde, e se fura o pneu, e se a gente é assaltado, e se de repente a gente erra o caminho, e aí a gente não vai. Olha a tragédia, você nem vai sair de casa se você pensar desse jeito. Não é verdade? Com todo esse pensamento é melhor ficar quieto. Então, a catastrofização é como se eu passasse um filminho na nossa cabeça e o ser humano tem uma capacidade de criar filminho na cabeça que é invejável. Ele faz um filminho do que vai acontecer, algo do futuro, aquilo é tão trágico, tão catastrófico que é melhor ele parar. E quando ele cria esse filminho, acontece tudo de novo. A amígdala é ativada, sistema nervoso simpático é ativado, diminui cognição e eu não consigo sair disso. Eu não consigo pensar nisso, não consigo sair desse circuito. Se eu tenho um perfil, aí entra de novo a questão do perfil. Se eu tenho um perfil, se a situação que eu estou pensando, seja, por exemplo, até de uma pessoa que eu faço orientação aqui, que ela tem dificuldade grande de falar em público. E aí ela veio semana passada, ou retrasada, não lembro, falando que vai ter uma apresentação. Ela já está preocupada com o que as pessoas vão dizer. Isso reduz. Eu falei assim, mas o que você vai falar? Eu falei, não sei direito o que eu vou falar. Não, mas vamos pensar junto. Aí comecei a pensar junto com ela do que ela ia falar. Porque não estava claro, porque ela estava com tanto medo do que as pessoas vão dizer dela, que não consegue pensar nem no que vai falar. Então ela tem um perfil, qual é o perfil dela? Né, forte, é o sentimental, ela leva muito em consideração o que o outro vai dizer. Então tudo é muito embasado no outro, é tudo muito embasado no que o outro vai falar, vai pensar, aí ela entendeu, mas eu sou assim mesmo, né? Eu falei, você é assim mesmo, tá vendo só? É verdade, então ela começa a entender que esse perfil dela está atrapalhando. Então não é só o medo, não é o medo de falar em público, é o medo de ser julgada em público. E essa questão de ser julgada em público tem a ver com o perfil dela, que bateu certinho. Ela falou, nossa, não imaginava que eu era assim. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que me posicionava. E você está falando que eu não me posiciono, que eu não falo, não me coloco? Eu falei, o seu perfil está mostrando isso daqui. Aí eu comecei a ver, olha como é que é você, por exemplo, no trabalho, como é que é você estudando, como é que é... Ela falou, não, como é que é você com filhos, olha como é que é você, né, nos relacionamentos. Ela falou, nossa, mas eu não sabia que eu era tudo isso. E tá, tudo isso é verdade mesmo, sabe que é verdade mesmo? Ela começou a se espantar porque ela começou a entender que o perfil dela, um dos que era bem forte, inclusive quando a gente faz o perfil,
é dar os números, né, do quanto eu sou mais próximo ao sentimental e quanto eu sou mais próximo do oposto do sentimental, tá certo? Que é mais racionalista. Então, é o quanto que eu sou mais oposto. Qual é o score? Qual é a quantidade? Quanto eu sou mais, eu tenho, vamos imaginar em porcentagem. Quantas porcentagens a mais eu tenho de um perfil comparado com o seu oposto? Então, ela tinha muito mais, entre aspas, porcentagem de tendência em ser sentimental do que racionalista. Entendeu? Então, isto fazia um pouco de diferença em algumas situações da vida dela. Ela, dependendo da situação, ela pendia muito mais para o que o outro ia pensar, julgar, falar, e aí ela travava. Ok? E aí ela começa a entender a globalidade disso. Então, nós temos que entrar agora com o quê? Com o plano de ação para mudar. Né? Começar a analisar o perfil, todos os perfis e o cruzamento para poder o quê? Começar a montar o plano de ação dela de mudança. E é isso que a gente traz, na verdade, para as mentorias. A mentoria, ela é isso, é você pegar o perfil da pessoa e falar, ó, o negócio tem que ser assim. E a mentoria é olhar para aquela pessoa e falar, ó, o negócio, tu é assim. E esse comportamento está impactando em tudo aqui, ó. Aí ela fala, nossa. Eu falei, tá vendo como você gera ansiedade aqui por causa desse seu perfil? Tá vendo? Porque... E aí vamos começar a mudar isso, e aí você começa com o plano de ação mudando. E foi muito interessante. É maravilhoso, né? É. Quando a pessoa consegue entender isso e vai buscar ajuda, né? Exato. Vai buscar a compreender e traçar um caminho de como sair dessa situação. Exato. Quando ela aprende a entender ela. Olha, Rita, essa é uma mentorada, né? E aí ela fala, ela olha para o perfil, ela fala, puxa vida, eu tive um pequeno avanço, né? E ela tinha que fazer uma apresentação e nós desenvolvemos uma técnica com ela, porque na mentoria é eu e a pessoa, né? Então é só nós dois na mentoria. Então eu falei, ó, vamos desenvolver uma técnica aqui para você se apresentar. E aí nós treinamos aquela técnica, e aí ela foi lá e apresentou. Então, numa outra vez que ela tinha que apresentar. E aí ela falou, nossa, deu super certo, você acredita? Ela falou, eu achei muito engraçado, ela falou, você acredita que eu comecei a lembrar das coisas que eu tinha para falar? E eu consegui falar? Eu falei, legal, achei muito legal isso. Porque você começou a lembrar. Lembrou tudo? Não, mas ela lembrou na maior parte e foi muito menos estressante. Por quê? Porque nós desenhamos uma técnica para que ela pudesse fazer aquilo. Então a mentoria tem esta particularidade. A gente pega a pessoa na mentoria e olha para o global dela. Então você vai fazer, você pega lá as pessoas que, né, vocês que fizeram o curso, você olha para o perfil, o módulo 1 do nosso treinamento lá da ansiedade, você olha e fala assim, vamos fazer como é que está a sua saúde geral? Aí quando você olha a saúde geral, você olha, veja só, você tem muitos score baixo no pilar da saúde, né? Aí, vamos começar a melhorar um pouco mais isso. Aí ela começa a melhorar um pouquinho mais na questão da saúde, ela começa a mudar um pouquinho a questão do pilar mental emocional. Então você vai monitorando na mentoria todas as evoluções daquela pessoa. Então você começa na mentoria por uma avaliação geral. Aí você começa a ver as dificuldades dela implementar. Aí foi engraçado, voltando nessa mesma cliente que tem medo de falar, porque ela, por causa do trabalho, entre aspas, por causa da desculpa do trabalho, e porque tem um filho, e porque ela é uma pessoa que ela é separada, e aí ela mora na casa da mãe, né? Então, mas aí fica difícil, ela começa com 1000 desculpas para não fazer uma atividade física. 1000 desculpas. Não dá, porque disso, porque aquilo. Eu falei, olha, veja, você de novo priorizando todo mundo, do que todo mundo vai dizer, sendo que eu não estou pedindo para você ficar à tarde e à noite na academia. Estou pedindo para você ficar 40 minutos na academia, 3 vezes na semana. Você parou para perceber o seu monte de desculpa que você deu para mim? Ela falou, puta vida, sabe o que é verdade? É verdade. Então, tem academia que abre de sábado, de domingo. Vai de sábado e domingo. Entendeu? Escolhe um dia na semana, 2 dias na semana, mais o sábado, mais o domingo, já deu 4.
Eu não estou pedindo para você passar 5 horas na academia. Estou pedindo para você fazer um movimento. Estou pedindo para você fazer meia hora de caminhada junto você com o seu filho, junto de repente com com o seu cachorro. Cadê acho que um cachorrinho? Só. Eu não estou pedindo para você passar a tarde. Então ela fala, nossa, é verdade, né? Eu falei, todas essas desculpas é para as pessoas. Do que elas vão dizer para você, vão estar pensando de você, do que sua mãe vai dizer, que ela mora junto com a irmã também, o que sua irmã, a irmã já mora junto, né? O que sua irmã vai dizer, né? Acho que eles vão dizer que eu não ajudo em casa, que, nossa, eles já ficam cuidando dos meus filhos e agora chego em casa e ainda vou para academia. O que eles vão achar que eu vou, a dondoca vai para academia agora? Sabe, olha o pensamento dela, né, em relação ao que os outros vão dizer, desmerecendo aquilo que ela precisa fazer na vida dela. Então, o perfil comportamental dela leva ela a adotar estratégias não saudáveis. E a gente pegou isso lá no primeiro módulo do nosso treinamento, que foi o mapeamento do perfil da saúde dela. Nós temos um mapeamento, aquele inventário do mapeamento da saúde, que ela olha, meu pilar saúde está fraco, está muito baixo. Ela dorme super bem, por causa que ela acorda muito cedo, então ela acorda, dorme muito bem, então até isso até que é ok, come até relativamente muito bem, né? Não é muito de exagero, mas o pilar de saúde está ficando para trás. Então veja que o perfil vai interferindo. Então na mentoria a gente consegue entender a pessoa, conhecer a pessoa meio que no geral e ir quebrando um pouco aquelas crenças limitantes, aquelas crenças que impedem ela de mudar de patamar, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa mais saudável, de ser uma pessoa que resolva as coisas na vida, ok? Então, esse é a mentoria, ela realmente tem um poder muito grande, né, de transformação na vida da pessoa. E a mentoria ela é um pacote fechado de 20 atendimentos, né, é um pacote anual, onde a gente está junto por 20 vezes ao longo do ano. Né? Cada 15, 20 dias a gente está junto. As reuniões são mais espaçadas, né? Cada 20 dias. Né? Então, ao todo vão ter o ano todo, é um pacote de ano todo que a gente tem. Por que um ano todo? Mas vai ficar um ano todo com porque a vida é tão dinâmica que vai acontecendo tantas coisas que você tem que ter alguém do lado falando, olha, vamos alinhar aqui, vamos alinhar lá, vamos alinhar colar, para ela aprender a alinhar as coisas na vida dela ao longo de um ano, porque ao longo de um ano eu estou junto de você, caminhando junto com você, colocando para você e mostrando para você como você é, como você reage diante das coisas da vida. E você ao longo de um ano vai observando as mudanças que vão acontecendo, as melhorias em resultados, para que você fala, puxa vida, eu estou realmente mudando. Entendeu? Então veja que ela é um programa personalizado, estruturado para melhores resultados na pessoa. Da mentoria ela tem esta finalidade. Tá? Muito obrigado. Oi. Diga lá. Muito obrigado por essa palestra. Ok, maravilha. Que bom. Entendeu? Então, isto é a mentoria, né? Então, depois, se você quiser um pouco mais de instruções sobre o que é mentoria, entre em contato no nosso chat, o Marco está lá, eu estou lá para explicar como funciona a mentoria, de fato, né, na prática. Vou abrir aqui para pergunta, nós estamos aí com o nosso tempinho aqui para perguntas agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para ser feita? Não? Maravilha.